Quando a gente envelhece, a gente tem que tomar uma decisão primordial. Nós seremos aquelas pessoas que só reclamam de tudo, que amaldiçoam a velhice, a própria existência, porque é tudo ruim, eu tô doente, dói aqui, dói ali. Ou eu posso me tornar uma pessoa mais complacente, adaptada à minha própria realidade e tentando ser mais otimista em relação a essa fase da vida que é tão importante quanto as outras. O último vídeo que eu postei aqui no canal sobre o processo de envelhecer e como a gente encara tudo isso já é o mais visto e rendeu alguns comentários muito interessantes. Eu selecionei alguns deles para a gente ver aqui junto. Vamos lá? Meu nome é Rodrigo Ziviani, eu sou psicólogo em formação e aqui no canal Deu Gatilho eu falo sobre diversos temas relacionados à psicologia, ao comportamento e à nossa vida em geral. Os protagonistas desse vídeo são vocês. Vamos então a alguns desses comentários que me chamaram bastante a atenção e que podem ajudar a gente a ter um vislumbre de como é o envelhecer e de como esse processo é único para cada um. A gente começa com esse aqui que responde à pergunta se envelhecer é muito ruim. Ela diz que não, que é uma visão de quem não investiu na vida espiritual e se encontra muito apegada ao físico, ao ego. Cada estação da jornada oferece uma nova experiência. A superficialidade de valores da maioria dos brasileiros talvez torne esta fase decepcionante. Todos nós teremos perdas, alguns chegarão mais longe, outros nem tanto, mas é fato que os nossos estilos de vida, os nossos hábitos vão determinar em muitos aspectos como é que a gente vai envelhecer. Além, claro, da situação econômica, do nosso emocional, da qualidade das nossas relações e também da genética. O comentário diz que o envelhecimento é mesmo muito ruim, mas que a gente pode gerenciar esse envelhecimento. Mas a menopausa, as dores, perder a visão para perto, depois para longe, perder a independência, que não podemos é entregar os pontos. Quem cuida dos idosos, o Estatuto da Pessoa Idosa declara que é dever da família. Sou assistente social e atendo essa demanda. E não é fácil gerenciar o envelhecimento. E olha esse comentário que interessante. Vem lá de Portugal. Ela diz o seguinte: não esperem que os filhos cuidem dos pais. Muitas vezes são os pais que os ajudam financeiramente. Diz ainda que seria importante haver consultas para ajudar as pessoas a saberem envelhecer com qualidade. E esse saber envelhecer vem lá de trás. Não somos preparados para envelhecer, muito menos para envelhecer bem e menos ainda para aceitar essa fase da vida psicologicamente preparados para os desafios que ela impõe. É um discurso que vem de séculos, esse da demonização da velhice. Somos criados e educados para temer essa fase da vida, para não nos planejarmos para ela e para que a gente se conforme com a proximidade da morte. Eu não sou mais nenhum novinho, viu? Já tenho as minhas questões existenciais também, mas reconheço que ainda falta muito chão, muita coisa para eu de fato ter uma opinião formada aqui sobre como é o envelhecer afinal? E esse usuário aqui foi bem-humorado. Rodrigo, queria estar aqui para ouvir seu comentário aos 77 anos e 7 meses. Ele provavelmente tem essa idade e eu vou responder para o senhor que eu também tenho essa vontade. E a minha esperança é voltar aqui com essa idade. Se eu chegar até lá, se eu tiver a mesma sorte do senhor, com um sorriso no rosto e sem amarguras. Mas isso aí é o tempo que vai dizer. Eu desejo para o senhor toda a saúde do mundo, viu? O vídeo também teve opinião de pessoas um pouco mais novas, na faixa dos 40, dos 50 anos. Esse usuário, por exemplo, disse que está indo para 50 no momento. Já fico pensando até que ponto a decadência física, essa sim inevitável, realmente afeta o prazer de viver por si só. Tenho saúde relativamente ok, nunca fumei, bebo apenas de vez em quando, faço esportes, etc. Com exceção de genética e fatores individuais, os quais não temos controle, espero sentir esses tão falados efeitos ruins da velhice bem mais à frente, lá para os 120 anos talvez. Quem sabe? Boa sorte! Há estudos que já apontam para um número cada vez maior de pessoas chegando até os 120 anos. Isso tudo é resultado da evolução da ciência, da medicina, que nos proporcionam hoje viver mais e melhor. E tem aqueles, sim, que estão gostando de envelhecer e encontrando felicidade e bem-estar nessa fase da vida. Sobre o processo de envelhecer ser muito trágico, a pessoa respondeu o seguinte: eu não acho.
tenho 62 e minha vida é melhor agora. Eu não ligo a mínima para a aparência. Acho até a velhice uma libertação dessas coisas. Eu tenho ouvido com muita frequência pessoas que estão envelhecendo e que estão realmente se libertando desses padrões estéticos, desse endeusamento da juventude. Você deve conhecer aí mulheres que estão assumindo os grisalhos com orgulho e isso não as torna menos belas. O Roberto disse o seguinte: tenho 69 anos, 43 anos de casado, 2 filhos, 2 noras e acho que envelhecer pode ser ruim. Situações como não conseguir executar algumas atividades físicas e não ter dinheiro. Porém, pensar em ter filho para te cuidar é um egoísmo insano, talvez até inconsciente. Melhor pensar no filho que você não teve e o livrou de viver num mundo cada vez mais complicado e difícil de se viver. Isso pode ser um ato de amor. Interessante ponto de vista, e aqui ele está falando sobre a declaração da atriz em ter filhos para cuidar dela. Esse usuário aqui concorda. Ele diz que filho não garante amparo para ninguém. Nunca sabemos como eles serão no futuro. A velhice não é boa. Quem conviveu com pessoas idosas, cuidou deles no fim, sabe disso. Mas é o destino da maioria de nós. Alguns nem velhos ficam, mas precisam de alguém no fim da vida. Não dá para viver com medo de ficar velho e morrer. Temos que seguir em frente. É cientificamente comprovado por vários estudos que essa mudança de padrão no pensar influencia muito no nosso bem-estar, na nossa saúde física, mental, independentemente da nossa idade, mas principalmente na velhice. Esse outro comentário aqui veio de um usuário que diz ter 54 anos. Ele destaca que tudo depende de genética, do estilo de vida, de não se comparar e principalmente de se preparar. Ele diz o seguinte: faço exercícios físicos desde os 10 anos de idade. Estou na minha 4ª faculdade. Além da vida esportiva e intelectual intensa, investi maciçamente em cultura, história, línguas, cinema, teatro, música, etc. 100% das pessoas se espantam com a minha idade e mesmo dizendo e mostrando documentos, elas não acreditam. Não importa se a gente tenha 30, 50, 70, nós precisamos nos desapegar dessa importância que a gente dá para a imagem, para quantos anos as pessoas vão dar para a gente. A gente tem a idade que tem, a gente tem a aparência que pode ter e tá tudo bem. Esse comentário aqui é uma delícia, olha só. Gosto mais dos meus 70 anos do que gostava dos meus 15, 20, 30. Tenho despesas controladas e hábitos modestos que são atendidos pela minha aposentadoria. Os cuidados com as particularidades da idade, no meu caso, é uma questão de logística para gerenciar as diferenças do funcionamento do corpo. Ela diz também que já tem planejada a mudança para uma casa geriátrica, onde, enquanto as funções orgânicas permitirem, vai continuar com a insuperável satisfação da leitura. E eu gostei muito desse comentário porque ele traduz, de fato, essa possibilidade da gente viver bem na velhice, viver bem com quem a gente se tornou, mais complacente e adaptado à situação, principalmente para enfrentar esse mundo insano aí fora que insiste em apagar quem está envelhecendo e principalmente quem já envelheceu. Um beijo para a senhora. O Eduardo escreveu o seguinte: gostei bastante da sua abordagem, Rodrigo. Aos 66 anos me sinto ainda produtivo, embora já aposentado, atraente, compatível com a minha idade e antenado com o que acontece no mundo. Claro que tenho problemas de saúde e algumas limitações, mas não me concentro nisso, até porque é algo inerente ao processo de envelhecer. Se de um lado é fato que a sociedade amplifica um discurso recheado de etarismo, de outro, não é menos verdade que muitas e muitas vezes nós mesmos ratificamos essa prática, mas reclamamos dela. A única saída para a gente se salvar de uma existência resumida à melancolia e à reclamação é investir nos nossos convívios, fazer um planejamento financeiro, cuidar da saúde física, da saúde mental e, principalmente, mudar os padrões de pensamento. Tem esse comentário aqui que diz o seguinte: racionalmente a gente até entende tudo isso, mas infelizmente o coração às vezes sente diferente. São as incongruências da vida. Como diz aquela música da Rita Lee, depois que eu envelhecer, ninguém precisa mais me dizer como é estranho o ser humano nessas horas de partida. Quando discursamos, fazemos isso do lugar que a gente ocupa, com as nossas vivências e experiências até ali, e de como nós fomos educados para ter determinados olhares, principalmente para as fases da vida e os desafios. Quero encerrar esse vídeo com esse comentário: toda apologia à eterna juventude ganhou força quando pudemos retardar essa velhice por 2 ou 3 décadas. Entretanto, quando começamos a envelhecer, tal estágio se torna mais rápido. Não temos tempo para nos acostumar e adaptar a essa transformação.
Até os 70, 71 anos, era vigorosa, alegre, sem dores ou comprometimentos. Repentinamente, órgãos e articulações começaram a apresentar falhas. Aos 73 anos, meu humor e vigor físico começaram a decair. Tudo isso sem mencionar a aparência física, modificada muito rapidamente. Às vezes, quando acordo, tenho a impressão de que não sou a mesma que dormiu ontem. Um desafio é enfrentar o envelhecer, um outro desafio é envelhecer de fato, chegar a uma idade mais avançada e talvez o maior deles seja aquela fase em que o corpo já não responde mais aos mesmos estímulos. E nesse oceano da vida nós recebemos as tempestades e também as lindas paisagens. Cabe a nós o discernimento para saber o que é uma coisa e o que é outra. E essa viagem só acaba quando acaba. Enquanto há vida, há muito que se viver. Eu desejo a todos aqui nessa jornada, desde os mais novos até os mais velhos, uma caminhada de muita saúde, resiliência, resignação e competência para a gente entender que estamos todos juntos caminhando para um mesmo destino. O que vai fazer a diferença é como a gente vai reagir a tudo isso. Se você gostou do conteúdo, curta o vídeo, assista aos outros vídeos do canal, se inscreva aqui no Deu Gatilho, compartilhe com os seus amigos. Eu te agradeço pela companhia em mais esse vídeo e o próximo já está chegando. Obrigado, de coração. E se quiser comentar com respeito, a gente conversa numa boa. Pode discordar, inclusive. Um beijo. Tchau.